Saudações a todos. O nosso tema diz respeito à passagem de 75 anos do final da Segunda Guerra Mundial, quando as forças alemãs, no dia 8 de maio, se renderam às forças aliadas. A União Soviética, a Grã-Bretanha e aos Estados Unidos. Um detalhe interessante, um historiador inglês, certa feita, chamou a atenção de que as datas que nós usamos para o começo e o fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, mostram a nossa dependência eurocêntrica. Né? Quer dizer, as coisas que acontecem na Europa têm prevalência sobre as demais. Quando, na verdade, né, a guerra teria começado no verão de 1937, 2 anos, portanto, antes, né, quando o Japão atacou a China e começou o projeto de ocupação japonesa, né, da China. E terminou também com o Japão. 4 meses depois dos alemães se renderem, os japoneses se renderem, né, numa cerimônia que foi realizada no cruzador Missouri, quando as autoridades do Império Japonês se renderam ao general norte-americano MacArthur. Né? Isso aconteceu em 8 de agosto de 1945. Portanto, as datas reais da Segunda Guerra Mundial não seriam essas que nós registramos, mas sim, né, as guerras começadas e terminadas pelo Japão. Bom, o 1945 é um ano simbólico. Ele não só assinala mais ou menos a metade do século, como a data de 1945 foi importantíssima. Em primeiro lugar, encerra as guerras que foram travadas na Europa e em todo o mundo, né? A Segunda Guerra Mundial, é um conceito geral, ela é o segmento ou a consequência da Primeira Guerra Mundial. Então, no todo, no início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, ao final da Segunda, são 31 anos de guerra, não? Que teve aquele espaço entre 18 e 39, onde, na verdade, vai se ver que as potências se preparavam para uma Segunda Guerra Mundial. Então, encerram-se as grandes guerras universais, as guerras mundiais, elas se encerram em 45. Para alguns, uma terceira guerra seria decorrente disso, em relação às colônias que começaram a lutar pela sua independência, com guerra de guerrilhas ou por negociação. A Índia, por exemplo, conseguiu sua emancipação em 1947, 2 anos depois da guerra ter terminado. E a partir dali, várias nações asiáticas, várias nações africanas conseguiram seu processo de unificação. Só que esse processo de descolonização, ele foi, de certa forma, uma guerra travada e apoiada pelos interesses americanos e pelos interesses soviéticos, né, que se posicionaram em relação ao processo de descolonização. Então, por detrás das guerras coloniais estavam, de fato, os interesses dos Estados Unidos e da União Soviética, que, segundo alguns, seria, digamos, a Terceira Guerra Mundial. E que ela se encerra, essa Terceira Guerra Mundial, nos anos 70, na verdade, em 1975, quando o Portugal abandona definitivamente as suas colônias africanas. Reconhece a independência dessas colônias. Então, essa seria a Terceira Guerra Mundial, onde as grandes potências travaram, por assim dizer, através dos seus representantes, né, no Terceiro Mundo. Bom, 1945, além de
colocar um encerramento, né, das duas grandes guerras mundiais, ele também assinala o início de um conflito extraordinariamente perigoso, que foi a rivalidade entre a União Soviética e os Estados Unidos. Houve um curto período de um relativo acomodamento, né, entre 45 e 47, mas 2 anos depois da guerra ter sido encerrada, dá-se início à chamada Guerra Fria, tá, que veio até 1989. Bom, essa Guerra Fria envolveu uma quantidade fabulosa de dinheiro. Calculou-se que mais ou menos 17 trilhões de dólares foram gastos em armamentos, em preparativos de guerra, uma fortuna fabulosa que poderia ter sido aplicada, né, digamos assim, para resolver os problemas, né, dos povos subdesenvolvidos, mas foi consumida, né, pela indústria bélica americana e soviética, né? E essa Guerra Fria trouxe uma tensão internacional e uma ameaça real, né, de uma guerra trágica, porque ela seria usada naturalmente com as armas nucleares. O Einstein tinha uma frase muito interessante de dizer que a Quarta Guerra Mundial vai ser travada com TACAPs, porque se houvesse a Terceira Guerra Mundial, a humanidade regressaria ao tempo das cavernas, e que, consequentemente, né, o que ia sobrar, né, seria uma guerra de TACAPs. Bom, ela é importante, um ano importante, sob o ponto de vista, digamos assim, da política e da ideologia, com a derrota das forças nazifascistas. O nazifascismo foi uma força que até hoje nós estamos estudando para ver qual o motivo e a razão da tamanha adesão que o nazifascismo recebeu das multidões, tá, tanto na Itália como na Alemanha e com vários respingos em outros países vizinhos. Né? Dizer, o que fez com que, né, a parte civilizada, mais civilizada da Terra, né, até então considerada mais civilizada da Terra, aderisse em massa ao movimento liderado primeiro pelo Mussolini, na Itália, a partir de 1922, e depois com a ascensão do Hitler em 1933 na Alemanha. Quer dizer, até hoje causa, né, um espanto. Basta nós vermos os documentários, os filmes da época, né, se vê a euforia das multidões, tanto na Itália fascista como na Alemanha nazista. E nós não temos bem uma explicação razoável e racional para aquela explosão de entusiasmo que o fascismo provocou na ocasião. Então, a derrota do nazifascismo foi, digamos, um dos aspectos mais significativos para o progresso dos direitos humanos e da democracia em geral. Dificilmente, né, se houvesse vitória do nazifascismo, nós estaríamos hoje gozando, né, de uma universalização da democracia. Né? Hoje, nós calculamos que a democracia seja, né, o regime predominante em grande parte do mundo, coisa que não era até aquele momento.